Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, aquele momento em que a gente está com um tema, um assunto que você pode assistir todos os dias, às 15h, segunda a sexta, só segunda a sexta. Não, Fala Rovai, agora eu virei o Fala Rovai, antes era o blog do Rovai, agora eu virei o Fala Rovai. O Fala Rovai descansa de sábado e domingo, descansar pelo menos um pouco. É o seguinte, gente, o tema de hoje é a pesquisa Ideia-Exame, que é o quê? Mais importante do que a pesquisa em si é o que ela traz nas entrelinhas. Por isso que eu estou trazendo, por isso que eu estou destacando ela aqui nesse editorial de hoje. É uma pesquisa para o mercado e eles produzem um relatório para o mercado. Relatório com opiniões do coordenador da pesquisa. E a gente conseguiu esse relatório, eu vou ler aqui para vocês, né? Então, um pouco do que ele fala sobre, por exemplo, a chapa Lula-Alckmin. Por exemplo, a chapa Lula-Alckmin. Sobre a Aliança Dori Moro. É uma pesquisa telefônica com 1.200 pessoas. As pesquisas telefônicas têm mostrado resultados menos favoráveis ao Lula do que as pesquisas que são feitas presencialmente, como Datafolha, IPEC, que é a antiga Ibope, acho que sim, e Vox Pop, que tem dado resultados mais favoráveis ao Lula. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Avaliação e aprovação do governo federal, segundo a pesquisa Ideia-Exame, 51% de ruim e péssimo, 25% de ótimo e bom e 22% de irregular. Ou seja, Bolsonaro ainda num patamar altíssimo, mesmo na pesquisa de telefone. 51% dos que ganham mais de 6 salários mínimos avaliam o governo como ruim e péssimo. Ou seja, o ruim e péssimo também é muito alto na classe média, o que abre uma avenida para a candidatura a Moro, mais do que para Dória, que pelo jeito não se consolidou. Entre o aprova e o desaprova, que era onde o Bolsonaro empatava lá para, aqui eu não tenho, junho, em 2020 estava ali meio empatado, agora é 53% desaprovam, 31% aprovam. 16% não aprovam nem desaprovam. Ele até melhorou da última pesquisa para essa, aqui não tem o dado, mas pelo gráfico dá para ver que teve uma pequena melhora. Vamos lá. Eleições 2022. Espontânea. O Lula teria hoje, na pesquisa espontânea, 28% das intenções de voto. Tem, né, segundo o Exame Ideia. Bolsonaro 20%, Ciro Gomes 3%, Moro 2%, João Dória 1%. Ou seja, quem você vai votar? Não fala com os candidatos, aparecem esses, que parecem que serão, inclusive, os candidatos na próxima eleição. O PSD do Kassab já liberou o seu principal governador do estado, prefeito, aliás, da capital, o Calil, de Belo Horizonte, a compor uma chapa com o Lula em Minas Gerais, terra do Rodrigo Pacheco, onde ele é senador. Imaginem o absurdo. O candidato do PSD é de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E em Minas Gerais, o candidato do PSD será parceiro de chapa com o Lula, com o lulismo, vai fazer uma composição. Quer dizer, então já está mais do que cristianizado o Rodrigo Pacheco. Ainda é possível que o Kassab venha apoiar o Lula, já no primeiro turno. Vendo o desgaste do Bolsonaro, para tentar fazer uma negociação em melhor posição, eu não duvido nada de a candidatura Pacheco vir a ser rifada. E o Pacheco, lembrem, mudou do DEM, né, do União Democrática, que agora se fundiu com o PSL, virou União Democrática. Ele veio para o PSD com a promessa de ser candidato a presidente da República, mas isso não está garantido.
Ontem, o Paulinho da Força ofereceu solidariedade para o Alckmin ser candidato a vice do Lula. Disse, olha, PSB está exigindo candidato a presidente aqui, a colar, a governador aqui, a colar apoio do PT. Nós não exigimos nada. O Alckmin se filia aqui e é vice do Lula. O movimento do Kassab liberando o Calil para fechar uma aliança com o Lula em Minas Gerais pode significar a mesma coisa. O Kassab está tentando roubar o Alckmin do PSB. Então, o PSB não está mais com o queijo e a faca na mão, porque o Alckmin pode ir para o PSB? Pode. Pode ir para o PSD? Pode. Pode ir para o Solidariedade? Pode. Se for ele, de fato, o nome escolhido, se der liga essa fusão Alckmin-Lula, eu vou falar mais sobre isso, porque essa pesquisa revela que não traz voto. Né? O Alckmin não traz voto, há uma desconfiança de muita gente. Eu mesmo não sei se traz voto. Falava outro dia com um dos assessores do Lula, e ele falava, olha, aqui a gente acha que não dá voto, mas eu também falei, acho que voto mesmo não vai trazer, mas seguimos aqui. Na pesquisa estimulada, Lula teria menos do que em outros institutos, teria 37%, Bolsonaro 27%, Moro 10%, Ciro Gomes, Six Gomes 6%, João Dória 4%, Rodrigo Pacheco 1%, Luiz Felipe Dávila 1%, Cabo Daciolo, ele 1%, e o Alessandro Vieira, Simone Tebet aparecem zerados. Né? Aí é um cenário com muitos candidatos. Qual a opinião do Rovai sobre isso? É que a gente não terá tantos candidatos à presidência da República. O MDB deve se fundir aí com João Dória, por exemplo, para ter tempo de televisão. Eu acho que é uma tendência o Dória conseguir captar o MDB para ele. Tem que fazer fechar alguma coisa com o SCAF. Não é impossível. O SCAF que se despediu ontem, depois de 17 anos, como presidente da Fiesp. Isso não é ditadura. Só não pode na Venezuela, não pode em Cuba. O cara fica 17 anos presidente de uma associação. Aí pode. É impressionante. O PT estava há 12 anos na presidência da República, mudando de presidente, aí era um absurdo. Nós temos que ter, a democracia precisa de trocas de partidos, mas na Fiesp pôde. Seguimos. Aí aqui tal, o analista da pesquisa é o Maurício Moura, fundador do IDEA. Ele diz o seguinte: o ex-presidente Lula segue liderando todos os cenários de intenção de voto de primeiro e segundo turno. Todavia, os eleitores realmente engajados com... Veja como ele está mandando recado. Todavia, quer dizer, parece que é... Olha, entretanto, todavia, mas, né? Os eleitores engajados são os 28% que declaram sua preferência na pergunta espontânea. Tá bom, violão. Isso é voto garantido. É evidente que quando você bota na mesa, principalmente para os menos informados, que o Lula vai estar na cédula, ele cresce muito. Né? E então, 28% também não é pouca coisa, é mais que todos os outros candidatos, se depender, inclusive na pesquisa estimulada. O Lula tem mais na espontânea do que qualquer um outro na estimulada. Seguimos aqui. Aí tem vários cenários, eles fazem vários cenários eleitorais e começam em quem você não votaria de jeito nenhum. O Bolsonaro lidera com 48 e nessa pesquisa o Lula tem 40, o Dória 22, o Moro 21, o Ciro Gomes 20 e por aí vai, os outros para baixo. Esse índice do Lula é muito mais alto do que em outras pesquisas recentes, né? Então, fique feito o registro. Aí eles começam a testar os vices, isso é legal. Em relação a alguns pré-candidatos à presidência da República, seus potenciais vices, qual a sua opinião sobre cada chapa? Lula presidente e Geraldo Alckmin vice. Quem vê como positivo? 35% da população. É mais ou menos os que já votariam no Lula,
com a pesquisa estimulada, que dá 37%. 17% tem uma posição neutra e 48% uma posição negativa, quase metade do eleitorado, né? Um pouco acima da rejeição do Lula, pode ter juntado um pouco da rejeição do Alckmin e ter aumentado isso. Mas, quando eles testam outros presidenciáveis com respectivos vices, também a rejeição é alta. Sérgio Moro, presidente, e Barbosa, vice. 46% de rejeição negativa. João Dória, presidente, e Sérgio Moro, vice. 43% de negativo. Jair Bolsonaro, presidente, e ela, Damares Alves, vice. 58% de negativa. Jair, presidente, o Bolsonaro, presidente, e o Mourão, vice. 57% negativo. Vejam, a Damares dá mais rejeição ainda do que o Mourão. Então, o analista, o Maurício Moura, fundador da Ideia, diz o seguinte: sobre a potencial chapa Lula-Alckmin, o saldo é mais negativo do que positivo, sendo mais forte a rejeição da dupla na região sudeste. Isso me pareceu um fato curioso. Quer dizer, aqui no sudeste, onde o Alckmin é mais conhecido, onde ele fez sua carreira política, a rejeição é maior. Aí ele continua na análise. Isso mostra que a junção com o Lula afasta parte dos apoiadores do ex-governador Geraldo Alckmin. Mas a análise segue. Ou seja, no âmbito estritamente eleitoral, quem perde mais é o Tucano. No plano político, parece evidente o benefício de curto prazo dessa negociação. E eu concordo com a análise do Maurício Moura. Enquanto o Lula sinaliza moderação, Alckmin ganha relevância nacional num debate político. O estimular essa conversa, de alguma maneira, é bom para os dois. Mesmo que o Lula escolha outro vice, depois vai falar: olha, o Lula toparia o Alckmin de vice. Veja, o Lula não é esse diabo que a Universal está pintando, né? Aliás, fui numa banca de um amigo meu, o Lino Bocchini, onde ele fez uma boa análise sobre o jornal da Universal e fala do voto da Universal. Bem interessante aqui, a gente precisa estudar mais como que esse movimento, o voto dos evangélicos, e em especial desse universo neopentecostal. É preciso entender melhor. Bom, segue o jogo. Para cada uma das chapas, a escolha do vice aumentaria, diminuiria ou seria indiferente para a escolha do candidato? Eu vou destacar essa aqui dos vices, mais uma lâmina, e depois a gente finaliza. O Lula, presidente, Geraldo Alckmin, vice, aumentaria a chance da pessoa votar no Lula para 35% e diminuiria para 48%. Mantém mais ou menos os mesmos índices. Diminuiria também para Sérgio Moro e Joaquim Barbosa para 45%, para João Dória e Sérgio Moro, 36%. Essa chapa João Dória e Moro poderia ser uma das opções da terceira via, ou vice-versa. Eu duvido que o Moro aceite ser visto do Dória, como duvido que o Dória aceite ser visto do Moro. Mas aí sim poderia ter um canal de terceira via pela direita que, me parece, teria mais chances de tirar o Bolsonaro do segundo turno. Enfim, essa é a pesquisa feita pela Exame, é a pesquisa feita para o mercado, é uma pesquisa telefônica. Os índices não são tão... Eles guardam distância da maior parte das outras pesquisas que têm saído. No segundo turno, por exemplo, eles dão Lula com 47 e Bolsonaro com 36. É uma distância muito curta comparada com as outras pesquisas. Lula e João Dória, 48-24. Lula e Sérgio Moro, 44-33. Outras pesquisas dão números diferentes, mas ela vale para entender o que o mercado está lendo e como eles estão, que análises eles estão recebendo para se movimentar nesse começo de processo eleitoral, onde já passa a ficar claro quem serão os candidatos, né? Já temos aí, inclusive, chapas se estabelecendo. Enfim, o mercado de olho nas eleições. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijas, beijes e beijos a todas, todos e todes.